Voltamos então com mais perguntas para as maravilhosas doutora Bruna Lira e a doutora Ira Maia Alencar, que vieram aqui para responder as nossas mamães que mandaram tantas perguntinhas. Alimentos orgânicos causam menos alergia nas crianças? Ou não tem nada a ver? Não, no caso, os agrotóxicos, né, presentes nos alimentos podem causar reações adversas na criança, né? E até reações alérgicas, né, doutora Ira Maia? Então, o problema do agrotóxico seria esse. Se eu tenho um orgânico, eu diminuo essa carga de agrotóxico, né? Não porque assim, esse alimento é orgânico, ele vai ter uma menor carga alergênica. Ele pode ter uma maior, o não orgânico vai ter por conta do agrotóxico, de dar reações adversas nessa criança. Tá, vamos agora para uma pergunta que eu fiquei surpresa. Fruta pode desencadear processo alérgico na criança? Fruta? Sim. Fruta? Maçã? Sim. Banana? Como assim? Eu sou mãe de um ex-alérgico de 5 frutas. 5 frutas. 5 frutas. Conte mais sobre isso. Inclusive, eu lembro que quando eu fui fazer o diagnóstico, né, já tinha feito o diagnóstico do leite e não melhorava, porque o leite é o mais frequente, né? Vocês viram as mãezinhas aqui, todo mundo falando do leite, mas eu tenho polialérgico, né? Você teve mais uma convidada alérgica a 3 alimentos. Sim, sim. Então, a criança alérgica, ela pode sim reagir a outros alimentos, principalmente antes dela estar controlada, porque é como se a paredinha do intestino, que a gente chama de mucosa, tivesse inflamada. E aí, quando ainda não está desinflamado, alguns alimentos podem também causar um pouco mais de reação. Só que algum deles vai ser alergia realmente, né? E aí as frutas, elas estão sim entre os alimentos alergênicos, não são os principais, nós temos os principais grupos, são 6 alimentos, mas que não inclui as frutas, mas tem sim alergia à fruta. Tá, então nessa introdução alimentar, né, que é a partir dos 6 meses, em 1 ano, a criança ela pode desenvolver. Como é que a gente deve andar o tempo todo ali com anti-histamínico na bolsa? Não, nós não vamos ficar... O que a gente faz? Ficar as mães neuróticas, a gente vai... Primeira coisa, priorizar pela amamentação, porque a criança que não tem contato com fórmula, principalmente nos primeiros dias de vida, se você consegue evitar, porque assim, a gente tem muito problema com isso, porque nos primeiros dias de vida, o colostro, que é aquele primeiro leite que sai, ele é muito ralinho. Sim. E as mães acham que aquilo não amamenta, não alimenta, não mata a fome do bebê. Mas se ela continua insistindo na amamentação, a produção vai aumentar, vai sair o leite posterior, que realmente ele é mais rico em gordura, ele é mais branquinho, e parece que é mais grossinho e que vai matar a fome. Mas aquele primeiro leite já é suficiente para o bebê recém-nascido. Tá. Então, se eu puder evitar, e às vezes é até uma coisa que a gente tenta falar para os pediatras, para as maternidades, tentem evitar esse contato da fórmula, vai ser uma raridade, um recém-nascido realmente precisar de fórmula nos primeiros dias de vida. E a primeira coisa que uma mãe pode fazer para evitar alergia contra qualquer alimento é amamentar e não deixar contato nenhum com fórmulas. Mas, à medida que eu vou abrindo a alimentação, a partir de 6 meses de vida, eu não vou ter aquela neurose, né? Se meu filho já não tem um histórico de alergia, a gente vai entrar na introdução alimentar como qualquer criança saudável. Tá. Agora, eu faço uma pequena diferença na criança que já é alérgica. Então, o bebezinho desenvolveu alergia à proteína do leite antes dos 6 meses. Então, ele está apenas em leite e já é um alérgico. Então, quando eu for introduzir as frutas, eu vou realmente com um pouquinho mais de calma. Então, eu vou introduzir uma fruta, ele passa mais ou menos 2 ou 3 dias com aquela mesma fruta para eu começar a mudar a fruta, a não ser que eu esteja um bebê assim super bem, que tenha um quadro muito leve. Mas o bebê alérgico tem um olharzinho um pouquinho mais cuidadoso. Nós recebemos o relato da doutora Maria Silva, linda, maravilhosa, nossa parceira. E aí ela tem uma bebê, a Lavínia, né? Fez alergia à banana. Que fez alergia à banana e ela mama. A doutora Maria Silva tem uma alimentação, assim, que dispensa comentários, perfeita, né? Perfeita, super saudável. E a bebê desenvolveu a alergia à banana. Nesse caso, quais são os primeiros socorros, doutora? Então, ela fez, inclusive ela me ligou, né? Eu também conheço a Maria. Sim, doutora Maria Silva. E aí eu estava em viagem, mas graças a Deus eu consegui atender, ela já estava no pronto-socorro. Então, assim, ela fez muito certo. Lembrem-se que o telefone não consegue examinar a criança. Então, não tem como. Se você tem um bebê que fez uma reação alérgica, que o bebê não está bem, não vai esperar ligar para o seu médico para que ele receba orientação. Vá para o pronto-socorro. Quais são os sinais? O caso dela foi importante, ela empolou inteira, né? Então, assim, o bebezinho que faz nós temos na alergia 2 tipos de reação principais, a IgE mediada e a não IgE mediada.
A IgE mediada é uma célulazinha que faz uma alergia rápida, Sim. que é resposta imediata. Os soldadinhos estão lá como se fosse assim, apostos. E essa reação acontece dentro mais ou menos de 2 horas do contato com o alimento. Essas alergias são mais graves. Então, se você deu um alimento para o seu filho e nesse período de 2 horas ele fez uma reação, ou seja, ele pode ter empolado o corpinho, ficou vermelho, inchou o rosto, nariz, boca, que chama angioedema. Se ele começou a ter vômitos importantes, se ele teve dificuldade respiratória, estava bem, começou uma tosse difícil para respirar, a gente vai para pronto-socorro. Ponto final. É urgência. É urgência. Isso. Nossa. E aí depois, pronto, ela não come mais aquele determinada fruta por um tempo. Determinado tempo, né? É. Dá nenhum remédio, doutora? Não, o pronto-socorro vai fazer o atendimento de acordo com o caso. Se for um caso leve, até só um antialérgico oral. Casos mais graves, eles vão entrar até a adrenalina. Né? Mas isso é o pronto-socorro que vai decidir. Que vai decidir. Isso. Quais são os alimentos que mais dão reação? Tipo amendoim, essas coisas. Quais são os mais... A lista negra, assim. Os 6 principais grupos. Leite, trigo, soja, ovo, peixe, frutos do mar, castanhas e amendoins. Acho que é isso. Peixes são os crustáceos, né? É camarão, também, lagosta, ou o peixinho normal também Também está dentro da lista. Também está nessa lista? Nessa lista negra. Vamos falar do ovo. Tem algumas, até algum pouco tempo, para vacinar, né? Disseram, olha, primeiro você tem que tomar, acho que era a vacina da gripe. Você tem que primeiro oferecer o ovo, ver se ele tem alguma alergia. Se não tiver, aí sim é que você vai oferecer. É da febre amarela. É da febre amarela, né? Essa vacina. Ainda continua esse protocolo ou não? Depende muito também do tipo da vacina, né, doutora? É assim, no caso, a criança com alergia à proteína do ovo, ela está proibida oficialmente apenas a uma vacina, que é a febre amarela. Todas as outras vacinas, o benefício da proteção vacinal é maior do que o risco vacinal, que a gente sempre pede, investir a garganta, que a gente sempre pede. Se eu puder ter uma marca de vacina que não contenha a proteína do ovo, eu vou escolher para ela, né? E funciona também para quem tem alergia ao leite. Quem tem alergia ao leite, eu vou tentar achar uma marca que não tenha proteína do que eu tenho alergia. Mas se eu não encontrei, eu ainda assim vou vacinar, né? Sob supervisão. Então eu vacino numa clínica de preferência que tenha um aporte médico, pode ser uma clínica dentro de um hospital. Aguardo em torno de 1 a 2 horas, que é a resposta imediata. Mas a criança vai ser vacinada. Alergia não impede a criança de proteção vacinal. Muito bom a senhora falar isso, exceto febre amarela. Febre amarela, ela entra com 9 meses. E a gente tem uma maravilhosa janela imunológica, é onde eu quero colocar a maioria dos meus alimentos, inclusive os alergênicos. Entre 6 meses, quando a gente precisa começar a comer, até 9 meses, principalmente. Então, até a vacinazinha de 9 meses, eu tenho mesmo que ter introduzido o ovo. Então, oficialmente, começou a orientação alimentar, introduziu o ovo, não teve reação, vacina normalmente. Teve reação, aí cada caso é um caso, mas na maioria das vezes a gente pede para adiar um pouco a vacina da febre amarela, principalmente porque a gente não mora em área endêmica, então dá para aguardar. Nós falamos agora há pouco da nossa parceira Crescer Vacinas, né? E é muito boa a senhora falar isso, porque algumas mães têm medo de vacinar. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E muito bom ter esse relato e dizer que o benefício da vacina não se compara, né, doutora? Não se compara. Eu vivo falando isso. Alérgicos precisam da mesma proteção vacinal do não alérgico. E a gente vai buscar a melhor forma, a forma mais segura para manter essa proteção. Eu não vou deixar de vacinar meu filho porque ele é alérgico. Lembrando, então, de passar na Crescer Vacinas mais uma vez e deixar seu filho alérgico ou não alérgico protegido e toda a família também. Doutora, as alergias duram para sempre? Não. Eu sou alérgica a camarão, né? Depende do tipo da alergia. Depende. Geralmente as alergias de infância, elas são autolimitadas, né? Então, quando é um bebezinho que manifesta uma alergia a ovo, alergia a leite, alergia a trigo, dependendo do tipo, se é mediado ou não mediado, ele vai curar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, né? Nem curar, é adquirir a tolerância oral. E algumas, às vezes, perduram para outras fases. Mas, na grande maioria das alergias de infância, a criança acaba tolerando, né, em algum momento. Agora, de adulto já é diferente, né? Então, adulto pode segurar a pressão. Adulto não pode sofrer, são nossos filhos. Na realidade, depende, porque assim, o leite, o trigo, a soja e o ovo são os principais alergênicos na infância. E são os que vão sarar.
né? Que vão sarar, que a gente chama, né? Mas na verdade que vão tolerar, aprender a tolerar. Tem problema não. Agora, enquanto for com a gente segura a pressão. Mais tranquilo. Agora, peixe e frutos do mar e castanhas e amendoins, né? São as oleaginosas e tudo, elas podem permanecer por mais tempo, inclusive são consideradas as alergias do adulto. Daqui a pouco a gente volta porque eu quero entender bem essa diferença do tal do composto lácteo para o leite e etc, etc. Descobri um monte de coisa já aqui que eu nem imaginava. Chegar em casa, já vou levar um monte de coisa para o lixo que eu aprendi que não é nada bom. Fica aí que no próximo bloco a gente esclarece tudinho para você.